Muito bem. Onde paramos? Líamos o versículo 3 do capítulo 13. Versículo primeiro? Li até o versículo 3. Você leu até o versículo 3? Isso. Há mais alguma coisa a ser dito, a ser perguntada? Não, sobre isso acho que tranquilo. Caminhando mais no capítulo 13, o que há de extraordinário ou de digno de nota? Tem um episódio em Chipre, que é com o mago Elimas. Bom, em primeiro lugar, você acha que não leu. Eles foram dóceis ao Espírito Santo mais uma vez. Aí no versículo 4. Lhes disse, separai-me Paulo e Barnabé. Leia. Sim. Então, o versículo 2. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo, separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram. Não é sacramento da ordem, não, é? É muito antigo. E que é um episódio bem diferente por ocasião daqueles que foram enviados lá, os 7 anteriormente. Mas não... Que lá eles foram pelos apóstolos e aqui é pelo próprio Espírito Santo. Não vamos ver aí ordenação sacerdotal nem episcopal. Simplesmente uma imposição de mãos. Mas o gesto remonta. Não, o gesto significa que foram oficialmente. Então, agora, essa oficialidade não nos traz historicamente um problema, porque não temos um apóstolo aqui enviando missionários. Os dois são apóstolos. Santo. Os dois são apóstolos. Não, agora se tornaram, mas quem os instituiu como tal? O Espírito Santo, mas através de quem? De um profeta, eu disse. Então, mas não tem nome o profeta. Não, mas é claro que se subentende. O Espírito Santo não fala diretamente. O Espírito Santo falou através de algum da comunidade. Então, a minha pergunta é, se esse versículo não carece de substrato histórico em relação ao envio daqueles 7, não, que teve o envio dos apóstolos, que teve... Não. São coisas diferentes, mesmo porque Antioquia era um pouco diferente de Jerusalém. Antioquia não estava totalmente atrelada a Jerusalém. Claro, Jerusalém era ainda a igreja-mãe, mas Antioquia era mais aberta. Não havia templo em Antioquia. Os judeus se misturavam bem mais com os não-judeus, pagãos ou gentios. Havia tementes a Deus dos gentios que flertavam, vamos usar esse verbo, o judaísmo e frequentavam a sinagoga. Era uma sinagoga aberta. O Espírito deve ter se aproveitado desta abertura, desta disponibilidade, para sugerir uma missão oficial. Padre, aonde o evangelista Lucas quis ou quer chegar? Porque, num primeiro momento, ele se preocupa com a igreja de Jerusalém e a demonstra bem. Depois ele deixa um pouquinho de lado e vai a Antioquia. Eu não diria aonde que ele quer deixa chegar? De lado. Eu diria que ele não tinha mais informações. As informações que lhe chegaram eram fragmentárias e não dava para construir um leque cronológico de tudo. Mas com isso ele quer montar um mosaico? Ele quer pregar a universalidade da igreja? Com as peças que ele possuía em mãos. Ele não podia fazer outra coisa. Não havia smartphone no seu tempo, não havia celular, não havia DVD. Ele tinha que trabalhar com as fontes orais que chegaram a si. Sim, ele fez um belo trabalho.
Acredito que ele fez o melhor que ele pôde. Mesmo assim, você vê lacunas, ou melhor, engrenagens um tanto, digamos, não muito lógicas ou não muito correntes, não muito transparentes nos textos referentes a Jerusalém. Agora ele está diante de fontes antioquenas. Ele está levando a sério ou escrevendo a partir de fontes, sempre a partir de fontes. E orais. A meu ver, a maior parte delas, se não em totum, eram fontes orais. Muito bem. E então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. E aí vem o que a exegese vai chamar mais tarde a primeira viagem missionária. Por que a primeira? Porque é a primeira feita aos gentios diretamente, não aos judeus, nem aos tementes a Deus, e de maneira oficial, vendo nisto a ação do Espírito Santo. Tomaram um navio, Antioquia estava construída à foz do rio Orontes, tomaram um navio e a direção mais curta seria a ilha de Chipre, que está ali bem de frente. Até hoje, quem vem de avião a Israel, pouquinho antes de chegar a Israel, vê a ilha de Chipre. Muito bem. Agora, na ilha de Chipre, o que aconteceu? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Um sobrinho de Barnabé. Como se sabe? Pelo conjunto dos textos. E se fala disso mais adiante. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual o mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que, andando à roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Este episódio, assim tão cheio de detalhes, uma anedota. Agora, atenção, a palavra anedota não significa mentira, não significa o que não aconteceu. É um conto popular, que em exegese se chama anedota. Esta anedota, cheia de pormenores, é importante e instrutiva. Porque, deixando os judeus, o cristianismo
queiramos ou não, tinha que entrar em contato com correntes heterodoxas do paganismo. Deixando o cristianismo e o judaísmo, ele entrava também para o mundo da superstição. Então, mas para isso, fazia-se necessário pregar um Deus justiceiro para que a nova corrente cristã Nós não estamos fosse aqui nas aceita? ipsíssimas palavras de Paulo. Nós estamos aqui no que Lucas Não, nós estamos diante do que temos, que é o texto narrado. Que é o texto de Lucas, que é redigido por Lucas, não é? Ele quer mostrar e vai mostrar mais adiante, com o caso de, acho que já vimos até, de Simão Mago, Sim. que o cristianismo não se casa também com as superstições ou os sortilégios pagãos. Ele é um protótipo disso. Por outro lado, numa leitura bem a priori superficial, dá a ideia de uma certa infantilização do mistério, né? Infantilidade, por exemplo. Deus castiga. Bem, Deus castiga mesmo. Não é o caso de dizer que não castiga. Não, mas não é bem assim. É preciso entender a lógica do castigo, né? Os castigos de Deus são normalmente castigos didáticos. Como seu pai te castigou, como meu pai me castigou, não porque me queria mal, porque me queria bem. Deus pode castigar a fim de bem. Pode, perfeitamente. O contrário, nós chamaríamos não castigo, mas condenação. Aí sim a coisa é mais complexa e definitiva. O nosso tempo hoje está encerrado. Acredito que valeu a pena conhecer mais um capítulo dos Atos e esperamos continuar no próximo domingo. Até lá, fiquem com Deus. Como vocês podem perceber, o nosso programa é de fato páginas difíceis da Bíblia. A você e a sua família, um abençoado domingo.